Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem vendo essa aula, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai começar a falar de Oriente Médio, tá certo? Essa primeira aula é uma aula um pouco mais introdutória para vocês, mas provavelmente a gente tenha mais de uma outra aula que eu vá postar aí, alguma outra videoaula, para poder debater sobre alguns assuntos mais específicos, porque tem muita coisa para a gente falar sobre Oriente Médio, tá certo? Bom, então vamos começar, né? O que é importante a gente falar? Pessoal, o Oriente Médio, né, possui uma população de cerca de 270 milhões de pessoas. Essas pessoas, elas vão estar sendo divididas aí, pensando em todas as suas características étnicas, entre árabes, persas, turcos, judeus, enfim. 92% da população do Oriente Médio vai ser referente a uma população muçulmana. Então, nós estamos falando aqui, nesse caso, de um caráter religioso, tá certo? Em geral, esses muçulmanos concentrados nessa região do Oriente Médio são divididos entre sunitas e xiitas, a depender da forma como eles vão estar encarando e seguindo os preceitos religiosos do islamismo, tá certo? Inclusive, só deixa eu falar aqui uma coisa importante, o Oriente Médio, ele vai ser o coração, o nascimento das três grandes principais religiões monoteístas que temos hoje. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, tá certo? Então vejam só, né? Nós já estamos falando de uma região que está entre África e Ásia. Estamos falando de uma região extremamente adensada, populacionalmente falando. Uma região extremamente diversa com relação às suas origens étnicas e também extremamente múltipla com relação às questões religiosas, né? Então, essa região, a gente jamais pode falar que o Oriente Médio é uma coisa só, que é uma coisa homogênea. Pelo contrário, o Oriente Médio é extremamente diverso, pessoal. Sempre tenham isso em mente, tá certo? Por mais que a gente tenha toda uma reprodução do imaginário do que é o Oriente Médio, do imaginário de qual é a realidade dos países do Oriente Médio, nós não podemos colocar tudo dentro do mesmo pacote. Esse estereótipo, essa homogeneização do que é o Oriente Médio, também faz parte de toda uma discussão que eu já levantei com vocês em aula, com relação à construção do imaginário geográfico dentro de um contexto de globalização. De uma globalização que centraliza, de uma globalização que vai estar trazendo para a gente o que é a centralidade, o que é a periferia, o que é o desenvolvimento, o que é o subdesenvolvimento. Então, cuidado, porque muitas vezes esse estereótipo do Oriente Médio também vem junto com aquele discurso da globalização como fábula, que é aquela globalização como querem que a gente veja também, tá certo? Vem muito esse preconceito e essa construção muito reduzida do que é essa diversidade do Oriente Médio. Mas isso também faz parte de um projeto político-econômico que vai estar aí movimentando toda essa integração da globalização, tá bom? Bom, seguindo aqui na nossa caracterização mais geral, né? Acho que o que é muito importante a gente falar com relação à formação dos estados do Oriente Médio é que há um marco muito interessante para a gente pensar em todo o processo de emancipação e de construção desses estados nacionais vai estar começando a acontecer desde a Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando que nós estamos falando de uma Primeira Guerra Mundial baseada ainda na existência do Império Turco-Otomano. Esse Império Turco-Otomano tinha aí seus domínios territoriais muito vinculados aos estados que hoje nós compreendemos enquanto Oriente Médio, tá certo? Então a gente precisa falar que essa formação dos estados mais recentemente falando, né, ela é muito nova, ela é muito instável. Ela também vai estar sendo formada já num contexto de muito conflito, já num contexto de transformações do que são entendidos enquanto territórios de dominação, territórios de expansão de antigos impérios, tá certo? Nesse caso, a gente vai ter uma criação desses estados muito vinculados a uma perspectiva de protetorado. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas lembrem dessa palavra, porque ela também vai ser muito importante para a gente entender o desenrolar de vários conflitos que vão acontecer no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque por mais que nós pensemos que um protetorado é independente dentro dos seus limites enquanto Estado, Estado nacional,
Na prática, ele ainda possui uma relação de dependência muito forte com a sua metrópole, né? Com o que seria essa centralidade que vai estar aí gerindo quais são as decisões políticas, econômicas e por aí vai, tá certo? Então, por mais que a gente tenha um avanço muito significativo no decorrer da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, com relação à emancipação, autonomia desses territórios, formação do que são esses estados, nós ainda temos esse resquício, né, de uma lógica bastante imperialista de controle da autonomia desses protetorados que estão se formando. Isso também mostra para a gente uma série de consequências relacionadas à questão dos conflitos, à instabilidade econômica, à instabilidade política, à instabilidade social, que até hoje esses países vão estar passando. Inclusive, outra coisa importante para a gente falar, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, esses antigos protetorados vão começar a passar aí pelos seus processos, né, de fato, de ruptura do que seria essa relação, né? Porém, muitos desses países vão começar a vivenciar a era das ditaduras, tá certo? Nós estamos falando de um governo que é autônomo, independente, porém que é extremamente opressor, que é extremamente violento. Ditaduras essas que só começam a ser questionadas, né? Começam a ter aí uma fragmentação um pouco maior, praticamente aí a partir dos anos 2000, 2010, num rolê que acho que vocês devem lembrar, que é a chamada Primavera Árabe. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, tá certo? Mas a Primavera Árabe estava ali mostrando a insatisfação da população com esses regimes violentos e ditatoriais que há muitos anos estavam no poder, praticando essas ações opressivas, tendo também uma característica muito grande de corrupção, tá certo? De concentração de renda. Então, muitas coisas começam a ser levantadas pela própria população nesse contexto. E só lembrando também, né? A Primavera Árabe é muito emblemática, porque acontecendo aí na década de 2010, já é uma movimentação social que tem uma coisa muito diferente das outras, que é o quê? Redes sociais. As redes sociais, o Facebook, foi extremamente importante para motivar essas organizações populacionais. É muito interessante a gente notar como a Primavera Árabe foi diferente de outras movimentações, tanto no Oriente Médio como em outras regiões aí, outros conflitos, outras manifestações populares, porque a gente está falando da presença das redes sociais para articular todo esse movimento, tá certo? Mas eu vou falar mais sobre isso com vocês na próxima aula. Bom, então, né, já falei para vocês que o Oriente Médio, no geral, é um lugar extremamente múltiplo, diverso, tá certo? Tem um histórico também muito marcado dessas dominações, dos interesses internacionais com relação aos seus territórios. Portanto, a gente pode também falar que o Oriente Médio é um espaço de atritos. Além de toda a questão étnica, que eu já falei, toda a questão também dessa fragilidade dos territórios, que eu também já falei, a questão das religiões, das culturas, que eu também já mencionei. Outra coisa extremamente importante para a gente levar em consideração é que o Oriente Médio possui uma rota muito estratégica pensando no comércio internacional. Está entre Ásia e África. Está tendo aí canais de ligação com a Europa. Gente, o controle desses territórios, da costa do Oriente Médio, é extremamente importante para poder determinar quem são as maiores potências dentro desse mercado de circulação global. Lembrando, o comércio global é um comércio majoritariamente baseado no transporte marítimo. Então, vejam só como também temos essa característica para ser considerada quando a gente fala que o Oriente Médio é uma região de extremo interesse estrangeiro. A galera quer saber de poder controlar, tem os seus interesses por trás das intervenções, tá certo? A gente tem estreitos importantes. A gente tem, pelo menos, o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, o Bab el-Mandeb, acho que é isso que fala, no mar, o que seria o Mar Vermelho, e os estreitos turcos, que é o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, tá certo? E uma outra coisa, né, que eu não posso deixar de falar isso na minha aula de geografia, é que as maiores reservas de petróleo estão no Oriente Médio. Por que eu preciso falar isso?
Porque o petróleo ainda é a matriz energética global. Por mais que nós tenhamos grandes produtores de petróleo fora do Oriente Médio, fora inclusive do continente africano como um todo, esses produtores não conseguem apenas consumir o que produzem, precisam de mais, porque dentro dessa lógica de produção não é suficiente somente aquilo que está dentro do seu mercado interno. Por isso, essa necessidade, de certa forma, legitima algumas intervenções internacionais nessas grandes reservas de petróleo. A sua maioria no Oriente Médio. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes. Olha só a concentração de grandes potencialidades de exploração, não é mesmo? Então, é também importante a gente levar isso em consideração, pensando que o petróleo é a base da economia atual. Outra coisa que também a gente precisa colocar, para além do petróleo, é toda uma questão com relação à água, né? Porque a gente está tendo aí algumas tretas com relação ao controle de algumas nascentes que estão no Oriente Médio, tretas entre alguns países do Oriente Médio, por conta de uma escassez desse recurso, tá certo? A gente vai ter algumas questões com relação à bacia do Rio Jordão, entre Israel e Síria, a gente também vai ter toda uma questão de controle do Rio Tigre e Eufrates, que vai envolver Turquia, vai envolver Iraque, vai envolver também a Síria, porque como já é uma região que, dentro das suas características, vai apresentar essa escassez dos recursos hídricos, o controle desses recursos também é extremamente importante para manter, né, alguns pilares dessas sociedades dos estados nacionais do Oriente Médio, tá certo? Bom, outra coisa que também é importante a gente mencionar, pensando nessa questão aí, né, de estabilidade política, econômica, social, é que existe uma desigualdade social muito grande, né, dentro desses estados do Oriente Médio. Nós estamos falando de uma minoria que vai ter acesso a essa grande circulação dessas explorações, dessa acumulação do capital, principalmente relacionado a esses recursos que são muito estratégicos, e uma maioria sobrevivendo com baixíssimos salários, tá certo? Então, isso também é fruto de todo esse histórico de muita concentração de poder, de interferência internacional, de governos que correspondem a um interesse internacional também, porque essas ditaduras também estavam alinhadas a esses interesses, a esses antigos locais de dominação dos protetorados e por aí vai. Então, também é importante a gente pensar que o Oriente Médio caminha a passos de formiguinha com relação a essas pautas também, pensando em toda a lógica de exploração que o território possui em toda a sua história mais recente e até hoje aí pensando nas questões mais contemporâneas, tá certo? Bom, e aí eu quero falar com vocês sobre Israel e Palestina, mas eu acho que essa aula precisa ser uma aula específica sobre isso. Então, ou a gente fala sobre isso aí nas nossas aulas do Meet, ou eu gravo uma nova videoaula para a gente poder ter acesso a essa informação e a esse debate, que eu acho que é extremamente importante e muitas vezes a gente acaba não falando o quanto deveria sobre ele, tá certo? Bom, para finalizar aqui a aula, eu acho que era isso, né? Eu falei para vocês, era uma questão um pouco mais geral, eu queria apresentar algumas características, eu queria falar algumas coisas sobre esse histórico também, bastante conflituoso de formação dos Estados Nacionais, para que na próxima aula, quando a gente for falar mesmo de conflitos mais contemporâneos do Oriente Médio, a gente sempre possa voltar a alguns pontos que eu mencionei com vocês aqui hoje, tá bom? Bom, então acho que é isso, terminei a aula por aqui. E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau!